Isaías 50, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo, aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Na versão que está ali na TV, quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Amém? Essa palavra é fruto de tempos difíceis que nós estamos enfrentando. Quantos têm sentido uma batalha, um peso espiritual grande, né? Tenho percebido isso sobre a igreja, não só sobre a minha vida, minha família, mas sobre a igreja, porque realmente nós estamos vivendo, né, os últimos tempos. E o profeta, ele abre a boca falando isso. Quando você estiver nesse momento de treva, meu irmão, sabe, você vai se apegar a quem? Para onde você vai correr? E ele dá a solução. Ele te mostra, né, que Deus ainda continuará iluminando o teu caminho. Ele ainda continuará te dando o suporte que você necessita. Porque quando a gente passa por lutas, tribulações, amados, a tendência é a gente enfraquecer, a tendência é a gente desanimar, a tendência é a gente se esvaziar. Tá fazendo sentido para você? E aí eu quero te dizer que Deus já tem a solução de tudo. Glória a Deus. E a solução resume-se num nome. E o nome é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a luz do mundo. Amém? Ele diz ainda na sua palavra: quem me segue não andará em trevas, porque terá a luz da vida. Olha que coisa maravilhosa. Uma promessa. Quem está seguindo a Jesus aqui? Amém. Essa promessa, essa luz você carrega onde você estiver, meu irmão. E se tiver um apagão, eu quero te dizer que você vai funcionar como aquela luz de emergência. É para essa hora que você vai funcionar. Tu recebe isso? Amém. Você vai funcionar, você não vai só iluminar o teu caminho, mas vai ajudar os outros. Olha, que promessa maravilhosa. Ele é a porta. Quantas vezes a gente está vivendo um problema que a gente não vê saída, não vê solução. Ele fala: olha, eu sou a porta. Quem crê em mim, né? Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e encontrará pastagem. Tá bom para você? O que ele diz? Olha, você vai ser livre, entrar e sair, meu irmão. Isso é tudo que nós precisamos. Você pode dizer, já preguei aqui, você é livre para ir e vir em Cristo. Ele te dá essa liberdade. E ainda fala mais: você vai encontrar pastagem em mim. Você vai ser suprido. Tem tudo o que você necessita. Amém? E ainda ele é o antídoto para todo mal que você estiver experimentando. Se você está enfermo na tua alma, no teu espírito, Jesus fala que aquele que beber da água que ele der, a palavra para a samaritana ainda serve para todos nós aqui. Aquele que beber da água que ele lhe der nunca terá sede, porque a água que ele lhe der vai fazer o quê? Vai virar nele uma fonte para a vida eterna. Amém? Mas o que adianta, amados, você saber que ele é luz, você saber e você andar, não querer andar na luz? O que adianta você saber que ele é a porta, e como foi falado aqui maravilhosamente, e você não entrar por ela, você ficar só no teu intelecto? Legal. Isso não vai mudar a situação em que você se encontra, entende? O que adianta você saber que o antídoto ele tem para nos dar, mas se você não beber, não tomar do remédio, você vai continuar fraco,
Você vai continuar enfermo, vai continuar vazio. Mas nessa noite, vamos fazer diferente, amém? Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos por esse dia, por essas pessoas que aqui estão. Foi o Senhor que separou. Pai, eu tomo autoridade sobre esse lugar, Senhor, e eu reivindico a soberania que há em Ti, Jesus. Que o Senhor governe sobre nós nessa noite, Senhor. Que venha o Teu reino de justiça, de paz, de alegria. Que a alegria do Senhor é a nossa força. Envia os Teus anjos, cerca esse lugar, Senhor, com fogo e com sangue de Jesus. Leva a nossa mente cativa à obediência de Cristo. Jesus, Tu és tudo o que nós precisamos. Sentir a nossa vida não faz sentido. Vem nessa noite nos encher, vem nessa noite nos restaurar, vem nessa noite, meu Deus, nos fortalecer. Que o Teu amor nos envolva, nos incendeie, que o Teu amor venha nos disciplinar e que o Teu amor possa produzir cura. No nome santo de Jesus eu oro. Amém, amém, amém. Tudo isso Ele tem para te dar, meu irmão. A gente tem que tomar posse disso, amém? Filipenses 4:13. A propósito, o tema dessa palavra é: Ele te fortalece, Ele te sustenta, Ele te enche. Amém. É tudo que você precisa saber diante da batalha espiritual que você está enfrentando. Quem é Deus? Quem é o teu Deus? Ok? Filipenses 4, versículo 13. Quem não achou pode abrir, pode olhar lá na TV. Filipenses 4:13 fala assim: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Você pode repetir isso com autoridade? Posso todas as coisas em Cristo em que me fortalece. Se você está se sentindo fraco, meu irmão, eu tenho essa boa novidade do Evangelho de Deus, ok? Que Ele restaura as nossas forças. Quando olhamos para a palavra e vemos que Ele dá força ao cansado e Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor, isso nos incentiva, isso nos encoraja. Poxa, outras pessoas estiveram assim como eu estou e saíram dessa situação. Então tudo, eu quero dizer para vocês, como eu falei que o antídoto está na palavra, não há uma só situação que você esteja enfrentando que não tenha respaldo aqui, que não tenha aqui a saída. E é lindo quando você encontra isso na palavra. Quando você tem um problema, em vez de você correr para A, para B e para C, você dobra o teu joelho e vai falar com Deus. Você abre a tua Bíblia e fala: Espírito Santo, me mostra a saída desse problema que eu estou enfrentando. Ah, mas isso é com Deus, isso é lindo. E aí você está mostrando para Ele: eu quero beber o antídoto. Cadê o remédio, Senhor? Eu tenho sede, eu tenho fome de Ti. Só o Senhor pode mudar o nosso estado. Ele nos encoraja. Amém, amados? Quando a gente olha lá para a lista dos heróis da fé em Hebreus, que fala que aqueles homens tiraram força da fraqueza, apagaram a força do fogo, né? Colocaram em fuga os exércitos inimigos. Meu Deus, aquilo, isso dá verdade ou não? Isso nos levanta. E é olhando para a palavra de Deus que nós aprendemos muito. Aprendemos tanto com os acertos quanto com os erros. E por falar nos heróis da fé, queria que você abrisse a tua Bíblia e no livro de Juízes. Amém? Amém. Juízes 16, a gente vai falar sobre Sansão. Aliás, vou falar sobre 3 pessoas nessa noite, ok? O primeiro é Sansão, né? Aquele homem que recebeu uma força sobrenatural, um dom de Deus, mas ele brincou, ele viveu uma vida leviana.
né? O dom que ele recebeu, ele não fez bem uso daquele dom. Mas quando chega no finalzinho, que vai falando da história de Sansão, mostra aqui no versículo 28, Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus. Aqui ele já tinha sido capturado, né, pelos inimigos, ok? Versículo 16, capítulo 16, versículo 28, quando ele está ali totalmente exaurido das suas forças, quando ele está ali numa atitude de humilhação, porque é isso que o diabo quer fazer com a nossa vida, irmão. É isso que ele quer fazer. Ele veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância, amém? Mas tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, né? Então nós aprendemos. Se isso aconteceu com ele, analisa a tua vida e vê se não está seguindo a mesma reta. Muda de caminho, muda de rota, amém? E aí o versículo 28 fala assim: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Amém, amados? E aí, quando a gente vê a trajetória triste, né, que esse juiz, né, ele recebeu tudo, tinha tudo para ter dado certo. Quando você vai ver a concepção, a visitação que os pais tiveram, né, é linda a história. Mas a queda de Sansão não foi da noite para o dia, não foi algo repentino, algo súbito. Foram várias concessões que Sansão foi dando, né? E brincando com o pecado. E ali mostra, a gente olha para a história de Sansão, uma certa autoconfiança. É aí que mora o perigo, amados. Você achar que a hora que você quiser, você para. Pastora, achar que você é forte. Sansão desprezou um princípio: a força dele não era dele, era emprestada, vinha de Deus. Se você estiver longe do carregador, né, todo mundo tem celular aí, o que adianta você ter o celular? Ele não vai funcionar. A nossa força vem de Deus, amém? Nós precisamos estar conectados na fonte. A fonte é Cristo. Então, quando ele chega ali no dia da sua angústia, mas a gente aprende aqui lá no finalzinho, né, no último dia, como é que Deus fortalece esse homem que tinha tudo, né? A gente falou tanto sobre a graça de Deus essa semana, não é verdade, amados? Uma oração, um clamor, o poder do clamor, amados. A Bíblia diz, 2 Crônicas 7, 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e se converter de todos os seus caminhos, né, e se humilhar, então eu ouvirei dos céus e sararei. O poder da oração de um coração quebrantado, arrependido. Quer se fortalecer diante desse vale que você está enfrentando? Ora a Deus, clama ao Senhor. Sansão encontrou força para isso. Agora a pergunta que não quer calar: precisava estar com os olhos furados? Precisava estar sendo brinquedo na mão do diabo, meu irmão, para ele se lembrar de orar ao Senhor? Por que não orou antes? Não teve essa formação, não teve essa instrução, não explicaram para ele aquilo que ele carregava, que era precioso demais.
como ele deveria usar o dom que Deus lhe deu, mas ele negligenciou, amados. Triste coisa é quando nós negligenciamos algo que Deus nos deu, amém? Mas a boa notícia que eu quero falar para vocês é que esse homem errado, né? Que a Bíblia mostra aqui os pecados de Sansão, né? Que tinha uma luxúria demais, né? Brincava, namorava o pecado. O povo que Deus tinha levantado ele para que ele fizesse, né, justiça ali sobre Israel, ele faz aliança. Quer saber o que te enfraquece? Fazer aliança com o inimigo, com aqueles que são inimigos de Deus. Você se coloca no lado da batalha, amados, onde você vai receber tiro, pancada e bomba, meu irmão. Fica do lado de Deus. Amém? Amém. Fica do lado de Deus. Fica do lado de Deus, meu irmão. Quantos querem ficar do lado de Deus? Então não faça aliança com os inimigos de Deus, com aquilo que Deus abomina, meu irmão. Vai dar ruim. No final você vai se sentir sugado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quantas e quantas alianças a gente faz e depois no final a gente percebe, meu Deus, não era para ter feito aliança com Filisteu, com Dalila. Meu Deus! Mas a boa notícia que eu quero falar para vocês é que ele entra ali na lista dos heróis da fé. Quando você olha para a vida dele, meu Deus, só tem coisa ruim. Mas onde é que você vê fé aqui de Sansão? Onde? Na oração de Sansão. Na oração de Sansão. Ali ele resgatou a sua fé. E Deus deu para ele, resgatou algo ali nos últimos minutos da sua vida. E aí o que eu quero falar, o que importa é como vai terminar a tua história. Amém? Não adianta ter começado bem, não adianta você ter sido usado por Deus para libertar, para fazer, para profetizar. E como é que vai terminar a tua história é o que o céu quer saber. Que eu e você possamos ter autoridade para falar como o apóstolo Paulo lá em 2 Timóteo, quando ele está preso, a sua cabeça já estava para ser oferecida em libação, e ele chega e fala assim: olha, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Guardei a fé, meu irmão. Pode vir soco, pode vir rasteira, eu estou de pé. Eu continuo crendo nas promessas do Senhor. Eu continuo crendo naquele que tudo posso, aquele que me fortalece, aquele que eu sei passar momentos de vale e momentos de monte, sabe, de fartura e de escassez. Está entendendo, amados? É o Senhor que nos fortalece. Mas precisa chegar a esse ponto, igreja. Olhemos para a nossa vida, avaliemos os nossos caminhos. E nessa noite eu quero te dizer, é tempo de voltar para o Senhor. Amém? Volta logo, filho. Volta antes que teus olhos sejam furados, em nome de Jesus. Que haja cegueira espiritual. Não, Ele é a luz da vida, amém? Ele possa iluminar todo o nosso ser, a nossa visão, nos dando entendimento. Segundo ponto, Ele te sustenta. Abre aí, Salmo 145, aleluia. Glória a Deus, o Senhor está aqui. Quando sentem isso, obrigada, Senhor. Meu Deus, como precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, meu irmão. Aqui ninguém é gigante, não. Ninguém é super homem, super mulher. Só há um super, e o nome dele é Jesus. Salmo 145, 13. E o diabo está derrotado debaixo dos nossos pés. Amém? Versículo 13 fala assim: o teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor, é isso? É fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. 14. O Senhor
sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Gosto mais daquela versão lá. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Você pode dar glória a Deus? Quem nunca, fala pra mim, quem nunca tropeçou? Quem nunca se abateu? Quem nunca desanimou? Quem nunca, amados? A Bíblia mostra muitos exemplos de pessoas que foram restauradas, que tiveram uma segunda chance. E isso é maravilhoso, porque saber que a gente cai, saber que a gente é falho, isso não é novidade, mas saber que Ele levanta, que Ele restaura, que Ele tira do lamaçal do pecado e faz se sentar com os príncipes do seu povo, isso é maravilhoso demais. Que não rejeita o pecador, isso me encanta. Primeiro caso que eu quero falar para você, a segunda pessoa, né, que a gente vê na Bíblia que Deus sustentou, que Deus deu uma segunda chance. Também é um profeta que eu gosto muito. Meu Deus, quem nunca já ouviu falar do profeta de fogo? Primeiro livro de Reis, amém? Capítulo 19. Elias, meu amado, homem sujeito às mesmas paixões, homem falho, mas esse homem no Antigo Testamento, ele conseguiu uma proeza que eu e você buscamos. Foi arrebatado, amém? Numa carruagem de fogo, num redemoinho. E isso é maravilhoso demais para a gente parar e estudar sobre a vida desse homem, num tempo que o sangue de Jesus ainda não tinha sido derramado, amém? E aí, esse homem que é usado por Deus, que faz uma obra tremenda, né? Ele confronta os profetas de Baal, e aí ora ao Senhor, Deus manda fogo, e tremendo no capítulo 18, mas quando a gente passa para o capítulo 19, por causa da ameaça de uma mulher, Jezabel, quando descobre que os profetas de Baal tinham sido mortos, diz: amanhã vai acontecer exatamente isso na tua vida. E esse homem, amados, esse gigante, né, espiritualmente falando, e eu gosto disso, quando a gente vê as falhas, amém? Porque isso, poxa, não pensei que fosse assim, né? E aí a gente olha para as nossas falhas e a gente encontra um consolo, amém? E aí, capítulo 19, falei para vocês, capítulo 19, mas o que eu quero perguntar, o que interessa é como Deus sustenta e levanta esse profeta que está abatido, que ele chega ao ponto de pedir para Deus a morte. Depois de ter sido tão usado por Deus, ele entra num fundo de poço, amados, numa depressão, vai para o deserto e pede para Deus tirar a vida dele. E aí, primeiro ponto, versículo 5, vamos lá, do 5 ao 8. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então, a primeira forma aqui que Deus sustenta o profeta, levanta o profeta com comida natural, pão e água. Amados, quantos sabem que nós somos corpo, alma e espírito? Não adianta você só cuidar do teu espírito e abandonar o teu corpo, amados.
Deus quer que nós mantenhamos irrepreensíveis o corpo, a alma e o espírito até a volta de Cristo. Não vou cansar de bater nessa tecla aqui. Como você tem se alimentado, como você tem cuidado do templo do Espírito Santo, amados, que é o nosso corpo. Aqui a restauração passa por esses níveis. Começa no corpo, com alimento físico. Alimento físico, pão e água. Ele estava completamente exaurido de força. Há momentos que nós devemos fazer o jejum. Bem, o jejum fortalece muito o nosso espírito. Mas tem momentos, amados, que quando você está numa batalha espiritual, lembra, pastora? A gente ia para a libertação, principalmente, que você tem que se alimentar. Você precisa se alimentar. Ok? Vocês estão entendendo? Então, fica a dica. Deus quer te curar, quer te sustentar fisicamente. Fisicamente também. A cura de Deus começa pelo físico também. E depois no versículo 9, ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Eu amo essas perguntas. Deus já sabe a resposta, amados. Deus já sabe a resposta, mas Ele está ali como um pai querendo ouvir o seu filho. Ele quer quantas e quantas vezes. A cura está quando você coloca para fora aquilo que está amargurando você aí dentro. Isso é lindo. Eu vejo o Senhor Jesus caminhando com os discípulos no caminho de Emaús, e Ele gasta ali uma caminhada ouvindo ali eles falando do que tinha acontecido, né? Deus é aquele que escuta o nosso lamento. Nunca vou esquecer um dia que uma mulher de Deus falou: sabe, tudo que você gostaria de falar para essa pessoa, fala aos pés do Senhor, transforma em oração. Aleluia. Deus quer ouvir o teu lamento. Conversa com Ele. Ele é um Pai. Ele inclina os ouvidos para nos ouvir, amém? E assim nós somos curados, nós somos restaurados. No versículo 18, e aí Elias fala o discurso, porque às vezes quando você fala, sabe, você pensa naquilo que você está falando. E quantas vezes nós somos corrigidos até no nosso discurso. Escuta o que você está falando, vê se isso faz sentido. Deus pergunta 2 vezes para Elias: o que fazes aqui, Elias? Sabe, eu tenho uma teoria, não posso afirmar, né? Nesse momento aqui de crise, são várias coisas que nos levam a várias e várias crises. Eu acho que o profeta estava com uma crise com Deus. Sabe, você já teve alguma decepção com Deus? Perguntinha para o GH você responder. Alguma coisa já saiu da forma que você não esperava? E como é que você fica? Você vai para a caverna, fica de mal, não come sal na panela de mingau, quer mais saber de igreja, quer mais saber de quem? Lindo isso, sabe? Deus vai até o profeta. Que faz? Escuta aquilo tudo, escuta. Deus tem paciência. Deus teve paciência comigo, meus irmãos. Deus tem paciência com você. Eu dei trabalho para Deus. Vocês deram trabalho? Sabe, isso é lindo de ver, que Ele está sempre escutando o nosso lamento. Tem um livro da Bíblia que se chama Lamentações. Os ouvidos de Deus, às vezes as pessoas não estão mais aguentando te ouvir. Vai para o Senhor. Aleluia. Ele está te esperando nesse lugar, no lugar secreto. Ele quer ouvir o teu lamento. No versículo 18, ele corrige o profeta, o amor que disciplina. No versículo 18, Deus fala aqui: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. No discurso de Elias, olha, só eu fiz, eu. E eu estou sozinho.
E Deus escuta tudo aquilo e Ele fala: não, você não está sozinho, tem 7.000. Onde é que esses 7.000 estavam na hora do confronto? Podiam estar orando pelo profeta. Amém? Amados, sozinhos a gente não vai chegar a lugar algum. Eu não canso de falar, nós somos um corpo perfeitamente ajustado. Deus corrige, você não é o único. E outra forma aqui que Deus corrige, Ele traz um propósito. Ele traz a missão para o propósito. Quer sair desse lugar que você se encontre um propósito pelo qual vale a pena você viver. Quem já ouviu Martin Luther King, ele falou uma frase tremenda que fala assim: se você ainda não achou uma causa pela qual vale a pena morrer, você ainda não achou a razão de viver. Sem propósito, amados, o que será das nossas vidas? Dormir, comer, dormir. Tem que ter um propósito, tem que ter algo que vai além. Que o teu propósito seja chamado de Deus para a tua vida. Que o teu propósito seja fluir dentro do centro da vontade de Deus. Que o teu propósito seja servir os teus irmãos. Que o teu propósito seja fazer a diferença nessa geração. Amém? E aí, aqui, ele restaura o profeta. Eu não preciso nem falar para você. Segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 11. Ele sobe numa carruagem de fogo. Esse profeta é restaurado. Ele cumpre ali o propósito que Deus tinha dado. Uma missão, entregou uma missão. Unge Eliseu, né? Unge a Jeú e a Azael, né? Então, ele ainda tinha algo para cumprir. Você tem algo para cumprir, igreja. Amém? Deus tem algo para fazer na tua vida e através de você. Peça para o Senhor: Senhor, o quê? Qual é o meu chamado? O que o Senhor tem para mim? Mas assim, pastora, do jeito que eu estou, Deus fortaleceu uma segunda chance para o profeta. Deus ouviu o clamor de Sansão. Deus vai te ouvir, meu. Amém. Amém. Ele vai te sustentar, Ele vai te levantar. Amém. Se você tiver caído, Ele vai te levantar. E o segundo caso aqui, João Marcos. Quem lembra do evangelista Marcos? Não sei se você conhece. Segundo livro de, Atos, capítulo 13. Amém? Amém. É linda a história de Marcos. Se você não conhece, quando você lê o Evangelho de Marcos, né, fala de um jovem que saiu quando Jesus foi preso, né, um jovem que saiu correndo, seguindo Jesus, estava envolto, não anotei aqui, mas posso colocar depois para vocês, num lençol. E aí eles pegam o lençol e ele sai correndo nu, né? Muitos, segundo a tradição cristã, esse era o próprio autor do Evangelho, mas só ele sabia dessa informação, né? Mas em Atos 13, quando tem a primeira viagem missionária, onde Paulo e Barnabé são enviados, né? Ok? E João Marcos segue no 13, versículo 5. Ele vai como auxiliar. No versículo 13 mostra: e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. Peraí, gente, deixa eu ver aqui a hora, que senão eu me perco aqui. Glória a Deus. Vamos embora. Muito chão. E aí João, porém, sublinha isso na tua Bíblia, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Na metade da viagem, a gente não sabe, né? No domingo passado a gente falou que ninguém sabe qual foi o espinho na carne de Paulo. Existem algumas suposições. E a Bíblia também não fala qual foi o motivo que fez com que Marcos abandonasse a missão, deixando Barnabé e Paulo. E ele volta para Jerusalém, onde, a propósito, né, a sua mãe era a dona do cenáculo
onde os 120 se reuniram e receberam o batismo do Espírito Santo. João Marcos era filho de Maria, de Jerusalém. Eram muitas Marias, né? Mas aqui, então ele era útil à obra, ele estava fazendo a obra. E quando chega o momento, agora aqui vem Atos 13, 36, abra aí, 15, 36, eu botei 13, mas é 15, ok? Então, alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Amados, existe aqui, a gente não sabe qual foi o motivo que fez João Marcos largar o arado, mas a gente vê aqui que anos depois esse homem foi tão restaurado que ele se tornou útil ao Evangelho, à expansão do Evangelho. São quantos evangelhos que tem na tua Bíblia? 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. Quantos discípulos que eram? 12. Tirando Judas, 11. 4 evangelhos. 2 evangelhos foram escritos por discípulos que andaram com o Senhor, que é o evangelho de Mateus e escola bíblica, gente. Mateus e João. Os outros 2 não eram da primeira geração, sabia? Muitos não sabem disso, né? Lucas era o médico que acompanhou Paulo, é a segunda geração, né, dos discípulos do Senhor. E Marcos é esse João Marcos. O Evangelho de Marcos é uma obra tão prima que ele se torna, quem estuda, quem fez seminário aí, estudou a história dos evangelhos, vai saber que o Evangelho de Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito. Você sabia disso? Que ele se tornou base, ele e a fonte que ninguém sabe que fonte era essa, né? Para a escrita dos evangelhos sinópticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. João é não é um evangelho sinóptico, mas olha a obra que esse homem fez, amados. 11 discípulos. Esse homem que começou a carreira desistindo, a gente não sabe o que ele viveu. Talvez ele tenha se escandalizado com Paulo. Paulo arrumou confusão com todo mundo, com Barnabé, com Pedro, com Marcos, com os Gálatas insensatos. Amém? Talvez ele tenha se escandalizado com uma liderança dura, né? Mas a gente vê conserto, porque Paulo depois chega e fala: me traz Marcos, que ele me é muito útil. Olha, aquele que começa, eu quero te dizer isso, eu não sei. Outra perguntinha: você já decepcionou alguém? Meu Deus, só pastora, né, para pregar isso. Só a pastora que já decepcionou muitos, amados. Já esperaram muito de você e o muito foi pouco? A gente pode decepcionar várias pessoas e nós podemos ser decepcionados também, queridos. Mas eu quero te dizer que a história não acaba aí. Não é por causa disso que você vai desistir de igreja, vai desistir de Jesus. Você continua servindo ao Senhor. Como Deus restaura esse discípulo? Essa é a pergunta. Como Deus levanta? Como Deus levantou Marcos? Como Deus levanta Marcos, que tinha tudo para ser... Se fosse outro tempo, não, tira esse, a gente não pode contar com esse cara. Uma hora está bem, outra hora está mal. Não é assim não, gente?
Não, né? A gente não tem isso, né? Mas a gente tem a mania de colocar muitos estilos, muitos rótulos, amados. Somos assim mesmo, mas Deus não desiste de nós. Quem diria que esse homem seria de uma utilidade tremenda na obra do Evangelho? Que ele se levantaria e iria compor essa obra que eu acho linda. O Evangelho de Marcos fala de um servo sofredor. Ele escreve para a igreja de Roma, uma igreja gentílica. Ele precisa dar uma explicação por que Jesus foi crucificado. É lindo quando você olha já entendendo isso, mostrando para eles. E deixa eu falar um detalhe. A gente acha, né, quando a gente lê ali, que os fatos aconteceram ontem, né, e foram escritos, né, automaticamente. Sabe quanto tempo demorou para escrever depois que os fatos aconteceram? 30 anos. Tá bom para você? Quanto tempo você tem? Fátima falou 26 anos, né? Eu também 26 anos de convertida. 30 anos, meu irmão. 30 anos era a tradição oral. Eles falavam o que eles foram passando. 30 anos é muito tempo. E você tem essa tua Bíblia aí, né? E você pode ler, fazer uso dela para te fortalecer. E às vezes a gente pergunta: como é que é? Escola bíblica, meu irmão. Demorou 30 anos para ele escrever essa obra. Porque a igreja estava sendo década de 60, década 65, Nero. A igreja já estava sendo perseguida. E havia os irmãos que estavam fracos. Havia os irmãos que estavam desistindo da fé e precisavam ser fortalecidos. Mas quando você é consolado, você encontra força para consolar. Quantos entendem isso? Quando você passa nesse lugar, é nesse lugar que Deus vai te usar para curar as feridas. Isso é lindo. E aí você vê propósito. Obrigada, Senhor. Não desista de ninguém, amém? Deus não desistiu de nós. Como Deus cura João Marcos. Marcos não fica sozinho. Barnabé leva ele para Chipre, lembra? O grande problema é que quando a gente entra em crise, a gente só vai para a caverna, a gente não quer ver ninguém, a gente não lê grupo, a gente não quer mensagem, passa. A gente não quer saber de nada que vai nos fortalecer. A gente só recebe aquilo que vai te empurrar mais profundo. Marcos não caminhou sozinho. Ele teve o auxílio de Barnabé. Ele teve o auxílio de Pedro. Pedro ditou o evangelho para ele escrever. Muitos, a tradição acredita nisso, que foi Pedro que falava para Marcos e Marcos foi escrevendo o livro. Enquanto Pedro ia falando, ia ministrando na vida de Marcos, amados. Não ande sozinho, ande com aqueles que são experimentados. Peça conselho, sabe? Por isso Deus levantou pastores. Você tem liberdade para você chamar. Você escolhe aqui qual pastor que você quer, sabe? Às vezes você precisa de uma palavra pastoral. Não me leva a mal não, queridos. É ótimo você ter amigos, é ótimo você fazer um cafezinho, vamos, né? É maravilhoso. Mas eu quero te dizer o seguinte: se nós estamos falando de cura, sabe o que vai te curar? Confronto. É confronto, meu amado. Desculpa, me perdoe, mas ficar passando a mão na tua cabecinha e falando, continua desse jeito, fraquinho, continua assim. Não, a gente tem que dar um sacode, levanta, para com isso, para de meninice. Quando eu era menino, eu pensava como menino, eu fazia como menino, mas quando eu cresci, eu larguei as coisas de menino. É isso que nos leva a crises e crises. Meninice, amados. É tempo de crescer, amém, igreja? Amém. E um outro fator fundamental, o tempo, amados. O tempo cura todas as feridas. Eclesiastes 3.
Amém, meu irmão? Amém. É tempo de matar, há tempo para todas as coisas, né? E tudo tem um propósito debaixo do sol. Há tempo de matar e tempo de curar. O tempo trouxe maturidade ao apóstolo. O tempo curou as suas feridas. O tempo fez com que ele... E ele não ficou parado. Às vezes a gente quer a meia palavra. A gente quer que Deus cure. Então, Senhor, eu vou fazer a tua obra. Estou numa crise, Deus. Estou em crise, não vou fazer nada. Não me pede nada, que eu não faço nada. E a gente quer acordar curado. Mas não é assim com Deus, amados. É à medida que você vai caminhando. Eclesiastes 9. Amém aquela palavra. Sabe? Tudo que vier à tua mão. Não é só um microfone não, meu irmão. É tudo que vier à tua mão. Faça. E faça com excelência. É uma oportunidade. Vai ocupando o teu tempo. Tira o foco do problema. Tira o foco de você. E se concentra num propósito. Amém. Numa missão. Amém? De ajudar o próximo. De ajudar o outro. Sai dessa vitimização em nome de Jesus. Amém. Se Marcos estivesse assim, meu filho, ele ainda estava lá. E o Evangelho não tinha chegado para nós. Quantas coisas Deus quer fazer através de nós. Precisamos sair dessa crise, amém, amados? Em que nos encontramos. Deus quer nos encher, Deus quer nos fortalecer. Mas a gente precisa reagir, amém? Amém. Abra lá por último, Efésios 1, 23. Glória a Deus. Ele nos enche. Quantos precisam ser cheios? Glória a Deus. Pode vir, louvor. Pode vir. Amém. Efésios 1, versículo 23. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aqui está falando de Jesus. Ele tem esse poder de encher tudo. Eu preguei tanto sobre isso. Você está vazio, se você está fraco, Ele quer te encher. Amém. Mas eu quero te dizer, amados, que ser cheio do Espírito Santo pode ser algo passageiro na tua vida, como foi na vida do rei Saul. Ele profetizou e a gente sabe como ele terminou. Até endemoniado esse homem ficou. Não basta você se encher, Ele quer que você se mantenha cheio continuamente. Não pode ser algo acidental, tem que ser algo intencional. Ser cheio do Espírito Santo tem um preço. Como, pastora? Como a gente se mantém cheio? A gente chega aqui no domingo, a gente recebe na segunda-feira. Meu Deus, não tem mais uma gota. Escoou tudo. Tenha sede, irmãos. Esvazie-se. Esvazie-se. Quando a gente olha lá o milagre, né, de Eliseu, quando ele chega para a viúva e ele pergunta: o que você tem aí? Só tenho um pouquinho de azeite. E ele chega e ele traz a solução. Olha, traga vasilhas vazias, emprestadas, não poucas. E quando você olha esse milagre maravilhoso, você percebe que o azeite só acabou quando não tinha mais vasilha. Quando a gente acha que a gente já sabe tudo, que a gente já tem muito, Deus para o azeite. Mas quando você chega para Ele e diz: Senhor, eu dou o pó da rabiola, Deus.
Eu estou com uma aparência de forte, mas só o Senhor sabe como eu estou. Eu dependo de Ti. Me enche, Senhor. Aleluia. Me enche, Deus. Quando você se esvazia, como eu posso me esvaziar? Muito simples. Se arrependendo. Aleluia. Se arrependendo. Sabe, amados? O que adianta Deus ficar te enchendo, mas as brechas que a gente dá diariamente, as rachaduras, fazem com que a unção escorra. Tenha sede, esvazie-se e feche as brechas em nome de Jesus, para que você possa permanecer cheio do Espírito Santo até o fim. Colossenses 3, versículo 8 fala assim. A gente poderia, sabe, amados, fechar esse culto. Ai, como os jovens em outros tempos eles gostavam, gente, afasta aí as cadeiras. Acho que a maturidade chegou, amém? Pelo menos na minha vida. Não quero mexer com a tua emoção não, meu irmão. Se não for algo assim racional, se você não entender para que serve a unção, que a unção é com propósito, não é para você se envaidecer, não é para você pular, não é para você vai fazer com que a vasilha era emprestada. O dom, o machado era emprestado. O dom que Deus te entregou, um dia você vai ter que prestar contas a Ele. Você vai ter que devolver. E quando vier o dono dos talentos, Ele vai te perguntar: o que você fez? O que você fez? Vai vir o dia do acerto. A gente vai precisar prestar contas a Deus. É com muito temor e tremor que eu falo isso, amados. Colossenses 3. Amém. Aleluia. Feche essas brechas, meu irmão, em nome de Jesus. Se converta de fato, de verdade. Não há mais tempo. Não seja como Sansão, meu irmão. Não chega lá no finalzinho. Não faça aquela oração do ladrão da cruz. Não se contente com isso. Se contentar com isso é viver uma vida miserável. Você morrendo de frente ao mar. A plenitude que é em Cristo. Por que temos que viver assim, de ponta a ponta, quando Ele nos derramou do seu Espírito? Ele nos deu com abundância. Amém? Colossenses 3. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Colossenses 3, versículo 8. Fala assim: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos e vos revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Meu irmão, precisa esvaziar o pó para depois ele encher. Precisa se despojar dessa armadura de carne, meu irmão, das obras da carne, se revestir das obras da luz. Enquanto é dia, quero te convidar, fica de pé, vamos orar ao Senhor. Louva comigo. Santo és incomparável.
Deus falou ali no último dia, na festa dos tabernáculos. Ele se colocou diante do povo e disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba, porque do seu interior fluirão rios de águas vivas. Deus não mudou, mas sabe o que mudou? A sede, amados. A nossa sede mudou. A nossa sede de querer mais de Deus, de não se conformar com a mesmice, de olhar para dentro de você e dizer: Senhor, eu estou vazio, tem misericórdia de mim, Senhor, não me deixe desse jeito. Fala com Ele nessa noite, mostra para Ele, porque Ele te fortalece, Ele te sustenta, e é Ele que te enche, igreja, é Ele que te enche. Beba, abre a tua boca e fala para Ele, Ele inclina os ouvidos. Se você buscar o Senhor de todo o teu coração, eu quero te dizer, é Ele que vai escrever uma nova história. É Ele, amados, é Ele que vai escrever o final da tua história, em nome de Jesus. Somente
sobre o seu Deus. Eu lembro que a gente, sonhos, né? Deus fala com a gente de várias maneiras e comigo fala muito através de sonho. E quando meu marido teve Covid, eu tive um sonho na véspera que ele se internou. E o sonho é que eu vinha andando de bicicleta pela estrada do Dendê e eu escutava atrás de mim vários postes transformadores, né? Fazendo aquele barulho, ou quando falta luz, quando tem apagão. E o barulho vinha lá de trás, eu andando na bicicleta, e o barulho vinha se aproximando, até que chegou em cima de mim. E era aquela escuridão e eu acordei. E foi exatamente no dia, né? Porque chegava, quem lembra da doença, quem teve internado sabe muito bem disso. Tinha um período que ou você melhorava ou você piorava. E ele tinha uma febre muito baixinha. E eu lembrei disso, né? E eu, vamos lá, vamos ver, vamos bater uma chapa, né? E aí foi quando ele ficou internado. E essa palavra, eu me apeguei a essa palavra, Márcia, e eu me apoiei sobre essa palavra. Quando não tiver luz nenhuma, para onde você vai correr, meu irmão? É para Deus. Em vez de correr de Deus, você tem que correr para dentro de Deus e mergulhar nele e ser fortalecido nele, ser cheio. Somente Ele pode tirar dessa situação. Fica com essa palavra. Que Deus te abençoe e que Ele traga luz sobre as tuas trevas. Que Ele ilumine o teu caminho, que Ele ilumine todo o teu viver. Que haja luz na tua casa, que haja luz na tua família e que você seja cheio todos os dias. Vai na fonte e beba, beba, beba. A fonte não cessou, a fonte continua jorrando. Pede para Ele, dá-me sede por mais de ti, Senhor. Eu tenho sede, eu tenho sede. Eu quero viver mais, eu quero viver mais experiências contigo, Senhor. Não acabou, Senhor. Eis aqui a minha vasilha, enche a minha vasilha, enche a minha vasilha. Todo dia esvazie-se e deixe Ele te encher. Esvazie-se,